A computação quântica está prestes a redefinir tudo o que sabemos sobre ciência e tecnologia. De medicamentos personalizados à exploração espacial, a supremacia quântica promete a maior revolução tecnológica do século. O cientista Michio Kaku utiliza o termo supremacia quântica para representar o marco histórico em que os computadores quânticos ultrapassam a capacidade dos computadores clássicos, resolvendo problemas que seriam impossíveis ou levariam bilhões de anos para as máquinas atuais resolverem. Neste vídeo, baseado no livro Supremacia Quântica, de Michio Kaku, vamos explorar 20 novas tecnologias, cujos desenvolvimentos serão impulsionados pela computação quântica. Prepare-se para uma jornada que conecta física, biotecnologia, energia e exploração espacial. Se você quer entender como as tecnologias do futuro serão dirigidas pela computação quântica, fique com a gente até o final. A inteligência artificial quântica, ou Machine Learning quântico, une duas das tecnologias mais transformadoras do século: algoritmos de aprendizado profundo e computação baseada em qubits. Hoje, treinar modelos de IA com bilhões de parâmetros exige clusters gigantes de GPUs, consumindo semanas de processamento e enormes quantidades de energia. Com a supremacia quântica, isso muda radicalmente. Computadores quânticos podem representar dados em espaços vetoriais de dimensão exponencial, permitindo separações complexas de padrões com muito mais eficiência. Gigantes como IBM e Google já lideram essa corrida, desenvolvendo bibliotecas como o Qiskit Machine Learning para acelerar classificação de dados massivos. Enquanto a startup Xanadu explora algoritmos quânticos para otimizar logística e finanças, a integração entre IA e computação quântica promete revolucionar setores inteiros, da descoberta de medicamentos por simulações moleculares à previsão climática avançada, passando por análise de dados em física de partículas e astronomia. Michio Kaku destaca que essa convergência une a intuição algorítmica da IA ao poder bruto dos qubits, criando um cenário onde problemas antes impossíveis tornam-se solucionáveis. Ainda estamos em estágios iniciais, com poucos qubits estáveis e desafios como decoerência quântica. Mas cada avanço aproxima um futuro onde tecnologias do futuro baseadas em IA quântica poderão reduzir custos, acelerar descobertas e redefinir nossa capacidade de compreender o mundo. A computação quântica na medicina pode mudar completamente como diagnosticamos e tratamos doenças. Hoje, o desenvolvimento de um novo medicamento custa bilhões de dólares e leva anos. Isso porque os supercomputadores convencionais não conseguem simular com exatidão todas as interações moleculares envolvidas. Com qubits, podemos analisar essas interações em escala atômica, criando modelos precisos de proteínas, enzimas e mutações genéticas, abrindo caminho para uma verdadeira medicina personalizada. Empresas como IBM Quantum e Google Quantum AI já colaboram com farmacêuticas como Roche e Novartis para desenvolver terapias inovadoras, enquanto startups como a Protein Cure exploram algoritmos quânticos para projetar medicamentos contra cânceres resistentes. Michio Kaku argumenta que a supremacia quântica permitirá simular moléculas com fidelidade total, tornando possível criar fármacos sob medida para cada paciente, em vez de tratamentos genéricos. Essa revolução também afetará diagnósticos. Sistemas híbridos quântico-clássicos poderão processar dados genômicos em tempo real, considerando microbioma, histórico clínico e predisposições genéticas. Isso significa terapias mais rápidas, precisas e acessíveis. Com novas tecnologias de sequenciamento genético e avanços em chips quânticos, a medicina entrará em uma era preditiva, na qual doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson, poderão ser detectadas e tratadas antes de causarem danos irreversíveis. A supremacia quântica é, portanto, uma chave para transformar a saúde em um campo baseado em previsões confiáveis,
salvando milhões de vidas. A fusão nuclear é o santo graal da energia limpa. Ao contrário da fissão, ela une núcleos leves, como o hidrogênio, liberando quantidades gigantescas de energia, o mesmo processo que alimenta o Sol. Mas projetar reatores de fusão viáveis é extremamente difícil. É necessário conter plasma a mais de 150 milhões de graus Celsius e modelar sua dinâmica com uma precisão que supera os limites da computação clássica. É aqui que entra a computação quântica. Com simulações quânticas, pesquisadores podem prever o comportamento do plasma, otimizar campos magnéticos e testar novos combustíveis, como deutério e trítio. Projetos como o ITER, na França, e empresas como Helion Energy, Zap Energy e Commonwealth Fusion Systems já utilizam algoritmos híbridos para acelerar avanços. Segundo Michio Kaku, a supremacia quântica poderá encurtar décadas de pesquisa, permitindo que modelos de reatores sejam testados virtualmente em horas. A fusão nuclear não só eliminaria a dependência de combustíveis fósseis, mas também inauguraria uma era de energia abundante e limpa. A combinação entre IA, materiais avançados e computadores quânticos pode tornar essa tecnologia comercial ainda neste século, representando uma mudança tão revolucionária quanto a eletricidade no século XIX. Essa é uma das tecnologias do futuro mais promissoras para um planeta sustentável. As novas tecnologias impulsionadas pela computação quântica também redefinirão a forma como estudamos a física e o universo. Se está gostando desse vídeo, já deixe o seu like e siga com a gente nessa jornada. A computação quântica promete abrir novas fronteiras na astrofísica ao permitir simulações completas do universo em um nível de precisão inédito. Hoje, supercomputadores como o Frontier e o Fugaku realizam simulações cosmológicas complexas, mas mesmo essas máquinas enfrentam limitações ao lidar com bilhões de variáveis interdependentes. Fenômenos como buracos negros, matéria escura, energia escura e as condições do universo pós-Big Bang ainda são estudados com aproximações matemáticas. A supremacia quântica poderá mudar isso, permitindo criar modelos fiéis do espaço-tempo e testar teorias antes inacessíveis. Pesquisas no CERN e no Perimeter Institute for Theoretical Physics já exploram algoritmos quânticos para simular gravidade quântica, um dos maiores desafios da física moderna. Esses avanços permitirão recriar a evolução do universo em escala computacional, em vez de apenas observar sinais. Como afirma Michio Kaku, computadores quânticos serão microscópios do cosmos, permitindo compreender a estrutura do espaço-tempo e testar hipóteses sobre dimensões extras. Além da astrofísica, essas novas tecnologias terão impacto em setores como engenharia, energia e materiais avançados, pois compreender melhor as leis fundamentais da natureza cria soluções práticas em outros campos. Em um futuro próximo, simular poderá ser tão poderoso quanto observar, transformando a ciência em um processo cada vez mais preditivo. O estudo da longevidade humana está entrando em uma nova era com a integração entre biotecnologia, inteligência artificial e computação quântica. Hoje, laboratórios como o Salk Institute e a Calico Life Sciences investigam fatores genéticos e epigenéticos do envelhecimento, mas o corpo humano é um sistema com bilhões de interações bioquímicas simultâneas, algo impossível de modelar em detalhes com supercomputadores clássicos. Com qubits, será possível analisar essas interações em paralelo, descobrindo marcadores de envelhecimento e projetando terapias personalizadas. A reprogramação celular, inspirada no trabalho de Shinya Yamanaka, já demonstrou que células adultas podem ser revertidas a um estado pluripotente. Integrar essa pesquisa a algoritmos quânticos poderá acelerar a criação de tratamentos que regeneram tecidos e previnem doenças degenerativas,
como Alzheimer e Parkinson. Startups como a Insilico Medicine usam IA para projetar medicamentos anti-envelhecimento, enquanto a IBM Quantum explora simulações moleculares para desenvolver novas drogas. Michio Kaku afirma que entender o envelhecimento em nível quântico nos permitirá projetar uma biologia otimizada. Embora falar em imortalidade ainda pareça ficção científica, em um cenário de supremacia quântica, novas tecnologias computacionais podem permitir criar terapias genéticas baseadas em dados, o que trará desafios éticos e sociais sem precedentes. A internet quântica promete ser uma revolução na comunicação global. Diferente da internet atual, baseada em sinais elétricos e ópticos, essa rede usará entrelaçamento quântico para criar conexões impossíveis de interceptar. Com a chegada da supremacia quântica, computadores quânticos poderão quebrar criptografia tradicional em minutos, tornando obsoletos os sistemas de segurança atuais. A resposta está em uma infraestrutura baseada em leis físicas. Qualquer tentativa de espionagem altera o estado dos qubits transmitidos, tornando a rede à prova de ataques. O satélite chinês Mísseis demonstrou em 2017 a primeira transmissão de chaves criptográficas entre Pequim e Viena, usando comunicação quântica, enquanto o Quantum Internet Alliance e o Brookhaven National Laboratory trabalham em sistemas para ampliar essa tecnologia globalmente. Michio Kaku descreve o entrelaçamento como uma nova linguagem de comunicação, capaz de transmitir informações sem deslocar matéria ou energia. Para construir uma rede quântica global, será necessário desenvolver repetidores quânticos, como os protótipos do MIT Harvard Center for Ultra Cold Atoms, que utilizam átomos ultrafrios e diamantes especiais para estender sinais. Em breve, novas tecnologias baseadas em computação quântica formarão a espinha dorsal da segurança digital, com impacto em saúde, defesa, finanças e ciência. O poder da computação quântica será desafiado em um dos maiores mistérios da humanidade: o cérebro humano. Veja a seguir. Simular o cérebro humano em toda a sua complexidade é um dos maiores desafios da ciência. Com 86 bilhões de neurônios e cerca de 100 trilhões de conexões sinápticas, replicar esse sistema com fidelidade está muito além das capacidades da computação clássica. Projetos como o Blue Brain Project, na Suíça, já mapearam regiões cerebrais de roedores com detalhes impressionantes. Mas simular o cérebro humano exige uma revolução tecnológica, e a computação quântica pode ser o caminho. Com qubits, pesquisadores podem modelar múltiplos estados neurais em paralelo, simulando em tempo real processos não lineares da mente. Isso permitirá avanços radicais em diagnósticos e tratamentos para Alzheimer, Parkinson e epilepsia, além de criar modelos computacionais completos do cérebro para testar medicamentos e estudar a base da consciência. Michio Kaku afirma que o cérebro não é apenas um circuito elétrico, mas um sistema quântico biológico, e compreender essa lógica exige ferramentas quânticas. Projetos como o Human Brain Project e pesquisas da IBM Research com o Lawrence Berkeley National Laboratory já trabalham em algoritmos híbridos quântico clássicos. Essas tecnologias do futuro podem originar inteligências artificiais inspiradas diretamente na neurobiologia, sistemas de interface cérebro-máquina avançados e até novos conceitos de inteligência artificial. A supremacia quântica aplicada à neurociência promete redefinir o que entendemos como inteligência humana e artificial, inaugurando uma era de pesquisa sem precedentes. Os supercondutores são materiais capazes de conduzir eletricidade sem resistência, mas até hoje só funcionam em temperaturas extremamente baixas ou pressões altíssimas. A descoberta de supercondutores em temperatura ambiente é uma das metas mais ambiciosas da ciência, pois abriria caminho para uma revolução energética e tecnológica.
Com essa conquista, teríamos linhas de transmissão sem perdas, trens de levitação magnética acessíveis e processadores quânticos muito mais estáveis. A barreira atual está na dificuldade de prever comportamentos eletrônicos complexos em materiais. Supercomputadores clássicos não conseguem simular com precisão bilhões de interações de elétrons em diferentes estruturas cristalinas. É aqui que entra a computação quântica. Com algoritmos especializados, cientistas poderão projetar materiais do zero, explorando arranjos moleculares inéditos. Segundo Michio Kaku, essa será uma das maiores contribuições da supremacia quântica, permitindo transformar hipóteses matemáticas em materiais reais. Instituições como o Lawrence Berkeley National Laboratory e a University of Illinois Urbana-Champaign já estão na linha de frente, enquanto grupos na Coreia do Sul atraíram atenção em 2023 com indícios do LK-99, um candidato a supercondutor em temperatura ambiente. Essa corrida científica está diretamente ligada ao avanço da computação quântica. Materiais supercondutores não só revolucionarão a infraestrutura energética, como também viabilizarão qubits mais estáveis, impulsionando a próxima geração de novas tecnologias. O futuro da energia depende de uma revolução nas baterias. Hoje, as baterias de íons de lítio estão próximas de seus limites físicos, enquanto a demanda por veículos elétricos e redes energéticas inteligentes só cresce. A computação quântica pode acelerar essa transformação, permitindo simulações de moléculas, eletrodos e eletrólitos em nível atômico, sem a necessidade de anos de testes laboratoriais. Empresas como Volkswagen e Daimler AG já trabalham com Google Quantum AI e IBM Research para projetar baterias mais seguras, com maior densidade energética e ciclos de vida estendidos. Além disso, conceitos experimentais de baterias quânticas exploram o entrelaçamento quântico para carregar todas as células de uma bateria simultaneamente, reduzindo drasticamente os tempos de recarga. Pesquisas da University of Adelaide e do Institute for Basic Science já mostram resultados promissores. Michio Kaku prevê que a supremacia quântica será uma peça-chave para liberar todo o potencial das fontes renováveis e armazenamento de energia, hoje limitadas pela intermitência. Startups já investem bilhões em baterias de estado sólido e alternativas ao lítio, como sódio e grafeno. Essas tecnologias do futuro podem levar a veículos elétricos com milhares de quilômetros de autonomia e redes globais estáveis, mudando para sempre como produzimos e consumimos energia. A chegada da supremacia quântica trará não apenas avanços, mas também desafios críticos para a segurança digital. Algoritmos como RSA e ECC, que hoje protegem transações bancárias e dados governamentais, dependem da dificuldade matemática de fatorar números gigantescos, mas computadores quânticos com milhares de qubits poderão quebrar essas chaves em minutos usando o algoritmo de Shor. Isso tornará obsoletos os sistemas atuais, exigindo uma transição urgente para novas tecnologias de proteção. A solução está na criptografia quântica, que se baseia em leis físicas, não em cálculos. Protocolos como o QKD, Quantum Key Distribution, utilizam fótons em estados quânticos para transmitir chaves criptográficas. Qualquer tentativa de interceptação altera o estado das partículas, invalidando o acesso e revelando a presença de invasores. Essa abordagem cria segurança praticamente inviolável. Em 2017, a China foi pioneira ao utilizar o satélite Mícios para transmitir dados criptografados entre continentes, enquanto iniciativas como o Quantum Internet Alliance na Europa e a DARPA Quantum Network nos Estados Unidos trabalham para integrar essa tecnologia a redes globais. Michio Kaku define a criptografia quântica como a única forma de segurança realmente inquebrável. A computação quântica tem, portanto, um duplo papel:
ameaçar os sistemas existentes e fornecer uma solução definitiva para proteger informações críticas. Essa transição para tecnologias do futuro será essencial para governos, empresas e setores como saúde e defesa na próxima década. O combate ao aquecimento global exige soluções além da capacidade atual da ciência. Modelar ecossistemas complexos, prever eventos extremos e avaliar o impacto de atividades humanas no clima envolve bilhões de variáveis interdependentes. Mesmo supercomputadores avançados não conseguem entregar previsões totalmente precisas. A computação quântica surge como ferramenta essencial para simular a máquina do clima em escala global. Projetos como o Climate Modeling Alliance, envolvendo Caltech, MIT e a Marinha dos Estados Unidos, já exploram algoritmos híbridos para prever fenômenos como furacões e ondas de calor com maior precisão. A supremacia quântica também acelera a descoberta de novos materiais para captura de carbono. Empresas como IBM Quantum e ExxonMobil desenvolvem algoritmos para identificar catalisadores eficientes, enquanto startups como a Carbon Engineering aplicam essas descobertas para tecnologias de Direct Air Capture, DAC. Essas inovações se somam a redes de energia inteligente otimizadas em tempo real, facilitando a integração de fontes renováveis. Para Michio Kaku, essa convergência entre ciência climática, IA e tecnologias do futuro permitirá decisões ambientais baseadas em simulações precisas, não apenas previsões estatísticas. Com isso, governos poderão criar políticas climáticas eficazes e empresas terão ferramentas para reduzir drasticamente emissões. A supremacia quântica representa, portanto, um marco. Ela não apenas prevê desastres, mas cria soluções reais para mitigá-los, tornando a luta contra as mudanças climáticas mais robusta e menos experimental. Outro campo de estudo com profundo impacto da tecnologia quântica é a ciência de materiais. Siga com a gente e veja o porquê a seguir. A descoberta de materiais quânticos com propriedades únicas está no centro de várias revoluções científicas. Compostos com topologia quântica, supercondutividade ou magnetorresistência extrema podem criar desde eletrônica avançada até sistemas médicos inovadores. Mas explorar todas as combinações possíveis de átomos e moléculas é uma tarefa impossível com supercomputadores tradicionais. A computação quântica transforma esse cenário. Simulações precisas das interações entre elétrons permitirão projetar materiais sob demanda, antes mesmo de serem sintetizados. Isso significa criar ligas para a transmissão de energia sem perdas, semicondutores fotônicos ultra-rápidos e nanomateriais para medicina regenerativa. Instituições como o Harvard Quantum Initiative e o Max Planck Institute for Solid State Research já desenvolvem algoritmos quânticos para estudar materiais com propriedades topológicas, que podem viabilizar qubits estáveis e escaláveis. Empresas como a Microsoft Quantum investem em materiais exóticos para processadores quânticos baseados em qubits topológicos, considerados mais robustos que os atuais. Michio Kaku destaca que essa convergência entre nanotecnologia, IA e tecnologia quântica inaugura uma nova era de design de materiais. Em vez de testar milhares de protótipos, cientistas poderão prever com precisão as propriedades de compostos complexos. Isso acelerará avanços em áreas como saúde, transporte e até propulsão espacial, consolidando materiais exóticos como uma das tecnologias do futuro mais promissoras. Prever terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e furacões com precisão ainda é um enorme desafio para a ciência. Apesar dos avanços em sensores, satélites e modelagem clássica, antecipar com exatidão a localização e intensidade desses fenômenos está além da capacidade dos supercomputadores atuais. A computação quântica promete mudar esse cenário,
tornando possível analisar bilhões de variáveis geológicas, climáticas e oceânicas em tempo real. Algoritmos quânticos já estão sendo testados em instituições como o Los Alamos National Laboratory e o Tokyo Institute of Technology para detectar microalterações em placas tectônicas. Startups como a OneConcern utilizam IA e dados geoespaciais para criar modelos de risco urbano, mas o poder dos qubits permitirá um salto qualitativo. Simulações quânticas podem prever interações profundas da crosta terrestre, o fluxo de magma e ondas sísmicas com precisão sem precedentes. Além disso, sensores quânticos, como magnetômetros baseados em átomos ultrafrios, oferecerão medições de campo magnético muito mais precisas, criando uma rede global de monitoramento avançado. A supremacia quântica permitirá que governos e instituições construam um mapa dinâmico do planeta, ajudando em evacuações, obras de infraestrutura e planos de emergência. Essa aplicação mostra o potencial das novas tecnologias não apenas para entender melhor o planeta, mas também para salvar vidas. Em um futuro próximo, sistemas de previsão quântica serão ferramentas essenciais de resiliência global, tornando desastres naturais menos imprevisíveis e reduzindo seus impactos sociais e econômicos. A fotossíntese artificial é uma das apostas mais promissoras para uma revolução energética sustentável. A ideia é simples, mas ambiciosa: criar sistemas que reproduzam e superem o processo natural das plantas, capturando CO2 diretamente da atmosfera e transformando luz solar em combustíveis limpos como hidrogênio e metanol. O desafio, porém, está em entender e manipular os fenômenos quânticos que regem as reações fotocatalíticas, algo que a computação clássica não consegue modelar com fidelidade. Pesquisas da University of Cambridge já criaram dispositivos inspirados em folhas naturais, enquanto o Joint Center for Artificial Photosynthesis, JCAP, nos Estados Unidos, explora semicondutores avançados para maximizar a absorção de luz solar. A computação quântica será essencial para acelerar a descoberta de novos catalisadores, testando bilhões de combinações moleculares em minutos. Dominar a fotossíntese artificial exigirá engenharia, ciência quântica e estudos avançados de energia. Essa tecnologia, aliada a novas baterias e redes inteligentes, poderá criar um ciclo fechado de energia limpa, transformando o CO2 em recurso valioso. Com a supremacia quântica, esse futuro se aproxima. Simulações quânticas permitirão projetar reações químicas complexas com precisão atômica, tornando a produção de combustíveis renováveis em larga escala uma realidade. Essa convergência de tecnologias do futuro pode reestruturar o setor energético, reduzindo emissões e trazendo soluções escaláveis para o aquecimento global. A realidade virtual do futuro promete experiências digitais indistinguíveis da vida real. Criar ambientes hiperrealistas, com física detalhada e interação natural, exige simulações tão complexas que mesmo as GPUs mais avançadas encontram limites. A computação quântica pode romper essa barreira, permitindo que empresas construam mundos digitais com fidelidade atômica, sem simplificações gráficas. Plataformas como o NVIDIA Omniverse já criam gêmeos digitais para a indústria e ciência, mas a integração com qubits pode levar essa tecnologia a outro patamar. Michio Kaku prevê que ambientes quânticos digitais substituirão laboratórios físicos em diversas áreas, acelerando o design de produtos, simulações urbanísticas e treinamentos médicos com realismo absoluto. Essa convergência de IA, metaverso e computação quântica transformará setores inteiros. Engenheiros poderão testar protótipos em cenários virtuais antes da fabricação. Médicos treinarão cirurgias em simulações indistinguíveis da realidade. E cidades inteligentes serão planejadas com base em modelos urbanos hiperrealistas.
Essas novas tecnologias não se limitam ao entretenimento. Elas representam um novo paradigma de pesquisa, educação e inovação. Com a supremacia quântica, o limite entre o mundo físico e o digital ficará cada vez mais tênue, inaugurando uma era de experimentação científica e vida digital sem precedentes. Você está pronto? A biologia sintética está redefinindo a ciência ao criar sistemas biológicos sob medida, indo além da engenharia genética tradicional, que apenas modifica organismos existentes. Essa área busca projetar moléculas, genes e micro-organismos do zero, para resolver desafios em saúde, energia e agricultura. Entretanto, compreender todas as interações químicas e genéticas, em escala real, exige um poder de processamento que supera os limites da computação clássica. A computação quântica muda esse cenário. Com algoritmos quânticos, pesquisadores poderão simular redes bioquímicas inteiras, identificando mutações específicas para tornar organismos mais eficientes na produção de medicamentos, biocombustíveis ou alimentos. Startups como a Ginkgo Bioworks e a Synlogic, além do Wyss Institute da Harvard, já exploram micro-organismos projetados para tratamentos personalizados e processos industriais. Michio Kaku ressalta que a supremacia quântica aplicada à biotecnologia abrirá possibilidades que superam a evolução natural. Será possível criar bactérias que fixam nitrogênio sem fertilizantes ou organismos que convertem resíduos em energia limpa. No entanto, essa revolução também levanta questões éticas, exigindo regulamentações rigorosas e responsabilidade científica. Essas tecnologias do futuro não apenas trarão soluções ambientais e econômicas, mas também mudarão os limites do que chamamos de vida. A biologia sintética combinada à computação quântica representa uma nova era, onde a vida será projetada enzima por enzima, combinando padrões genéticos para atender às necessidades da humanidade. A seguir, veremos como a computação quântica será aplicada em um dos problemas mais complexos do cotidiano humano: o mercado financeiro. O mercado financeiro é um sistema dinâmico e interconectado, onde pequenas variáveis podem gerar impactos globais. Hoje, supercomputadores e algoritmos de alta frequência já otimizam operações, mas simular todo o ecossistema financeiro com exatidão está além das capacidades clássicas. A computação quântica oferece uma abordagem revolucionária, capaz de analisar bilhões de variáveis simultaneamente e prever cenários complexos. Algoritmos como o VQE, Variational Quantum Eigensolver, estão sendo usados para resolver problemas de alocação de ativos e precificação de derivativos em tempo recorde. Bancos como Goldman Sachs e JP Morgan Chase, em parceria com IBM Quantum e Microsoft Azure Quantum, testam essas soluções para reduzir riscos e otimizar liquidez em crises econômicas. Michio Kaku afirma que a supremacia quântica permitirá simular sistemas econômicos inteiros, como experimentos, fornecendo insights inéditos para políticas monetárias e estratégias corporativas. Isso pode tornar mercados mais estáveis, mas também criar desequilíbrios de poder, já que quem dominar a modelagem quântica terá vantagem competitiva incomparável. Essas novas tecnologias transformarão o setor financeiro, tornando decisões de investimento mais assertivas, cadeias de suprimento mais resilientes e fusões empresariais mais estratégicas. A modelagem quântica será um ativo econômico e geopolítico, redefinindo o equilíbrio do mercado global. A logística global é um dos sistemas mais complexos do planeta, conectando milhões de rotas, veículos e centros de distribuição. Supercomputadores tradicionais usam heurísticas para otimizar rotas, mas não conseguem processar todas as variáveis em tempo real. A computação quântica promete transformar esse cenário, permitindo análises simultâneas de inúmeras combinações para criar redes logísticas quase perfeitas.
A D-Wave Systems já aplica computadores quânticos em soluções de transporte, enquanto a Volkswagen explora algoritmos quânticos para melhorar o tráfego urbano. Michio Kaku prevê uma era de logística preditiva, onde cadeias de suprimento são ajustadas automaticamente com base em dados climáticos, demanda de mercado e movimentação em tempo real. Essas tecnologias do futuro integrarão veículos autônomos, drones e sensores IoT em uma rede global inteligente, minimizando atrasos, desperdícios e emissões de carbono. A supremacia quântica será estratégica para empresas que desejam operar com eficiência máxima, otimizando rotas em minutos que levariam dias para serem calculadas. Essa convergência de inteligência artificial, computação quântica e automação avançada promete tornar o transporte global mais rápido, econômico e sustentável. Para países e corporações, dominar essa tecnologia será uma vantagem competitiva crucial na economia do século XXI. A transição global para a energia renovável exige redes elétricas inteligentes, capazes de lidar com a intermitência da produção solar e eólica e com a crescente demanda por veículos elétricos. Hoje, as redes dependem de previsões estatísticas para equilibrar oferta e consumo, mas o aumento de sistemas distribuídos, como painéis solares residenciais, torna essa tarefa exponencialmente mais complexa. É aqui que a computação quântica se torna essencial, criando smart grids quânticas capazes de otimizar o fluxo de energia em tempo real. Projetos do National Renewable Energy Laboratory, NRL, e do ENTSO-E já exploram algoritmos híbridos para prever falhas e ajustar redes em larga escala, enquanto empresas como Siemens e Hitachi Energy investem em soluções quânticas para prevenir apagões e ataques cibernéticos. Michio Kaku prevê redes autoajustáveis e autodefensivas, capazes de responder instantaneamente a sobrecargas. Combinando computação quântica, inteligência artificial, baterias avançadas e supercondutores, teremos redes energéticas resilientes, onde cada residência, indústria ou veículo ajusta automaticamente seu consumo. Essas tecnologias do futuro não apenas tornarão a energia mais confiável, mas também reduzirão perdas, economizarão bilhões em custos de operação e acelerarão a transição para uma economia limpa. Redes inteligentes baseadas em qubits serão a espinha dorsal de uma infraestrutura energética global sustentável. A exploração espacial ainda parece um sonho distante. Com a tecnologia atual, levaríamos dezenas de milhares de anos para chegar a Alpha Centauri, nosso vizinho estelar mais próximo. Tornar isso possível exige avanços radicais em propulsão, design de espaçonaves e exploração do espaço profundo, áreas onde a computação quântica será indispensável. Simulações quânticas permitirão testar motores de fusão nuclear, velas solares fotônicas e até conceitos teóricos como o Warp Drive com precisão atômica. Instituições como a NASA JPL, ESOC e o Institute for Advanced Study já exploram essas ideias, mas são limitadas pelo poder computacional clássico. Com supremacia quântica, será viável simular combustíveis exóticos como hélio 3, projetar naves com materiais ultraleves e desenvolver blindagens contra a radiação cósmica. Michio Kaku defende que a exploração interestelar depende de tecnologia que nossa imaginação já concebeu, mas nossos computadores ainda não conseguem validar. Projetos como o Breakthrough Starshot, que planeja enviar sondas a 20% da velocidade da luz, ganharão realismo com simulações quânticas precisas. Sensores quânticos ultrassensíveis também mapearão sistemas distantes e detectarão exoplanetas habitáveis. Essa fusão entre ciência, engenharia e novas tecnologias transformará a viagem interestelar de ficção científica em objetivo tangível, marcando uma nova era para a humanidade. Nesse vídeo vimos como supremacia quântica será a base de uma nova era tecnológica
impulsionando 20 novas tecnologias do futuro. Do combate às mudanças climáticas à conquista do espaço, o poder dos qubits mudará o rumo da humanidade. Se você quer entender como a tecnologia quântica funciona, assista o vídeo final sugerido e mergulhe no guia completo sobre computação quântica. Para adquirir o incrível livro Supremacia Quântica, de Michio Kaku, e saber mais detalhes sobre esses grandes avanços, use o nosso link que se encontra na descrição desse vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Dessa forma, você ajuda o canal a ser recomendado para mais pessoas. E siga a Tecnosis para não perder as próximas novidades. Até o próximo vídeo.